Graças paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Convido os amados que abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 15. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 25 ao 32. Amém? E assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Vejo que veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou porque não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o meu mandamento, e nunca me deste o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste os bezerros cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, porque o teu irmão que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Então, à luz desse texto da palavra de Deus, nós vamos compartilhar essa noite o seguinte tema: perdidos dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Quando você entra nos primeiros capítulos de Lucas, nos primeiros versículos de Lucas, capítulo 15, você vai ver Jesus aí contando 3 parábolas. Jesus fazendo 3 ilustrações. E Jesus ele fala a respeito da alegria do encontro. Alegria do encontro. O primeiro é a respeito da ovelha perdida que foi encontrada. O pastor chama todos para se alegrarem, porque aquela ovelha que havia sido perdida, agora ela foi encontrada. E agora o pastor então chama, faz uma festa para que todos se alegrem com o achado dessa ovelha. A segunda é a moeda perdida, a dracma perdida, que ela foi encontrada pela mulher. E a mulher, ao achar a dracma, ao achar a moeda perdida, o que ela faz? Ela chama todos para que se alegre com ela, porque aquela moeda perdida, ela então foi encontrada. E a terceira é do filho perdido, que voltou para casa. É o desse texto, a partir do versículo 25 que nós lemos. Ele volta para casa, o pai oferece para ele uma grande festa e se alegra com ele. Então, nesses 3 episódios, nessas 3 parábolas, a única pessoa que não está alegre, a única pessoa que não está feliz, a única pessoa que está de narizinho virado é quem? É o irmão do filho pródigo. É o irmão do filho pródigo. No meio dessa festa, do encontro, do resgate, da salvação, o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, ele não está contente com o retorno do seu irmão. O filho mais velho, ele está triste porque o seu irmão, que saiu de casa, pediu parte da sua herança, gastou tudo que tinha
foi lá trabalhar de escravo, foi lá comer com os porcos, mas ele se arrepende e volta para casa. E quando ele volta para casa, o seu pai, ele o recebe de que maneira? É, colocando o dedo na ferida, é, cobrando algum posicionamento dele? Não, o que o pai faz? O pai prepara uma festa e o pai o recebe, ele com alegria. Mas o filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso. Você não deveria exercer tanta misericórdia por alguém que abandonou a casa, por alguém que decidiu sair de casa, por alguém que já pegou a parte da herança e foi gastar dissolutamente. Então, não é justo que o Senhor faça uma festa para ele. O filho mais velho, ele, no momento da festa, ele não está dentro de casa, ele está pelo lado de fora, ele está contemplando a alegria do pai. E ele pergunta aos serviçais: o que está acontecendo? Está acontecendo uma grande festa, porque o seu irmão que estava perdido, ele foi encontrado. O seu irmão que havia saído, voltou. O seu irmão que deu um passo rumo a uma aventura, ele se arrependeu e voltou para o aconchego do pai. Mas o irmão mais velho, ele repreende isso. Ele não fica satisfeito com isso. Ele não fica contente com isso. E ele também não se alegra com isso. Então aí nós vamos ver o quê? O perigo de estar na casa do pai, isso é, dentro da igreja, mas ainda está perdido. E a gente vai perceber que muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas no reino de Deus, muitas pessoas que já desceram as águas batismais, muitas pessoas que têm o seu livro no hall de membros da igreja, agem de igual maneira. Não consegue celebrar a vitória do irmão, não consegue trabalhar com o arrependimento do irmão, não consegue trabalhar com a volta do irmão, mas fica a todo tempo desejando o quê? Desejando que os holofotes apontem para ele, desejando que toda honra e toda glória seja para ele, que todo reconhecimento seja para ele. Por quê? Porque ele não deixou a casa, porque ele não abandonou a família, porque ele não foi se aventurar. Então ele se acha no direito de julgar os seus irmãos. Esse filho, ele representa quem? Na época de Jesus, os escribas e os fariseus, que eram lá os doutores da lei, que consideravam os santos e desprezavam os outros. Eles achavam que a salvação estava com ele. Eles achavam que a melhor oferta diante do Senhor era a deles que eles ofereciam. O melhor comportamento era o comportamento dele. Por isso, eles passavam todo o tempo julgando as outras pessoas, apontando a falha, o defeito das outras pessoas, se colocando numa posição de que eles não erram, mas todos ao entorno estão errados. Esse filho mais velho, ele representa aqueles que estão dentro da igreja obedecendo leis. Então a gente percebe que muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que faz o quê? Pessoas que vêm na igreja, participa dos cultos regularmente, é um dizimista fiel, é um ofertante fiel, participa dos eventos da igreja, mas na verdade o coração dele não está dentro da igreja. O coração dele não está no reino de Deus. O coração dele não deixa ser moldado pela palavra de Deus. E ele continua vivendo uma vida de legalidade, uma vida de normalidade, não uma vida comprometida com o evangelho. Hoje eu e o Álvaro, nós fomos visitar uma igreja, apresentar um projeto lá para a igreja da construção, e que nós ouvimos lá, né, Álvaro? Olha, uma igreja enorme, que acho que tem 5, 6 mil membros aproximadamente. E a assistente social falou assim:
Aqui na igreja, a gente conta com a oferta da viúva pobre. Os pobres aqui, eles são dizimistas, eles são fiéis, eles trabalham pela igreja. Mas coisa difícil é você tirar dinheiro do rico. Mas é coisa difícil você tirar dinheiro de gente rica. E aí a gente vai perceber que aqui é uma mera verdade, né? O cara está lá dentro da igreja, ele é membro, ele tem o nome lá no hall de membros, ele entrega lá o dízimo que ele quer, a oferta que ele quer, mas quando é desafiado para um projeto maior, não, o dinheiro não é do reino, o dinheiro é meu. O dinheiro não é para o reino, o dinheiro é para mim. Eu não dependo da igreja, eu dependo do suor do meu rosto. E assim eles vão agindo, e assim age também esses que pensam como esse irmão mais velho do filho pródigo. Pessoas que cumprem os deveres dentro da igreja, mas estão muitas vezes também enrolados no pecado. E muitas vezes a pessoa pensa que o pecado é matar, roubar, se prostituir, usar álcool, usar droga. Mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este está pecando. É pecado você deixar de fazer o bem para o seu irmão. Então, a gente vê algumas características fundamentais nesse irmão mais velho, que a gente precisa fazer uma reflexão a respeito disso. Primeiro, ele vive dentro da igreja, mas ele desobedece os dois principais mandamentos. Ele vive dentro da igreja, mas ele desobedece os dois principais mandamentos. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei são amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse filho quebrou esses dois mandamentos. Ele nem amou a Deus, representado pelo seu pai, e nem amou ao seu irmão, ao qual decidiu sair da sua casa ali e se aventurar. Mas ele enfiava o dedo na cara do pai. Mas como pode o senhor amar esse camarada depois de tudo que ele fez? Como pode o senhor estender a mão para ele depois de tudo aquilo que ele aprontou? Como pode o senhor ainda receber ele de volta depois de tudo aquilo que ele planejou e deu errado? Ele não tem direito, ele não pode ser recebido, ele não pode ter a sua atenção, ele não pode. Só que ele está quebrando mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele encontra na figura do seu pai físico ali, do seu pai carnal, uma representação de Deus o Pai. E se ele não consegue amar e respeitar o seu pai ao qual ele vê, como ele amará a Deus, o Pai, ao qual ele não vê? E o seu irmão, aí, irmão de sangue, ele fazendo o quê? Ele jogando contra o seu irmão. Ele não ama, na verdade, o seu irmão. Ele quer que os holofotes sejam voltados tudo para eles. Então, há pessoas que estão na igreja, mas não têm amor por Deus e nem têm amor pelo seu próximo, nem têm amor pelos perdidos. Estão na igreja, mas não ama o seu irmão. E isso faz uma grande diferença dentro do reino de Deus. Isso não está relacionado apenas com a questão de convivência, mas é algo que tem muito a ver com ir ou não para o céu, obedecer ou não os mandamentos, obedecer ou não as leis do Senhor. Se eu não amo a Deus, e se eu não amo ao meu irmão, como que eu posso ter a petulância de querer entrar no céu? Aí é algo para se pensar. Amém? O segundo, ele vive dentro da igreja, mas está confiado na sua própria justiça. Ele confia na sua própria justiça. E aqui a gente precisa abrir um parênteses, né? Que a gente deve tomar muito cuidado
em julgar os nossos irmãos. Muito, mas muito, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Por quê? A Bíblia nos ensina que à medida em que nós julgarmos os nossos irmãos, nós seremos julgados por Deus. Na mesma medida. Na mesma medida. Então, aqueles que são duros, né, não exercem, não mostram misericórdia pelos irmãos, é dessa maneira que vai ser julgado também por Deus. É bíblico isso. Está na Bíblia. Na medida, não julguem para que não sejais julgados. Porque na medida em que julgar, será julgado. Então tem gente que vem para a igreja, ou está na igreja, ou vive na igreja, ou compartilha da igreja, que quer ficar julgando pessoas, que quer ficar olhando o defeito das pessoas. Enquanto a gente tem muita, mas muita coisa para tratar em nós mesmos. Nós estamos aqui para um tratamento. Nós estamos aqui para tirar aquelas coisas que nos separam de Deus. A gente está aqui para se libertar do pecado. A gente está aqui para encontrar o verdadeiro caminho que vai nos levar aos céus. A gente não pode inverter os papéis. A gente não pode estar aqui querendo fazer o papel de juiz. Por quê? Quem tem o poder do juízo é o próprio Deus. É a Trindade Santa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que a gente tem que fazer com nossos irmãos? Olhar para eles com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia. Errou, mas vamos lá. Vamos tentar colocar no caminho certo. Errou, mas vamos lá. Vamos apontar qual é o direcionamento. Mas fica olhando para a pessoa e falando: aquele ali, aquele não tem jeito. Aquele ali não tem jeito. Aquela ali não tem jeito. Aquela ali não tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo. Porque Deus, Ele pode endireitar o caráter de qualquer pessoa. Deus, Ele pode. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus e deixa ser moldado pelo Espírito Santo, você possa a viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. E lá em João capítulo 3 fala que você é gerado de novo, que você agora tem uma nova oportunidade diante de Deus para moldar o seu caráter, para deixar o seu caráter cada vez mais parecido com o caráter do Senhor. Mas a gente abre mão disso para quê? Para ficar apontando o defeito dos outros. A gente abre mão disso para quê? Para ficar tentando, para mim ser bom, o Álvaro tem que ser ruim. Eu só vou ser bom se o Álvaro for ruim. Eu só vou ser justo se o Álvaro for injusto. Eu só vou ser livre do pecado se o Álvaro for pecador. E na verdade não é assim. Deus chamou a todos para a santificação. Deus chamou a todos para a santidade. Deus dá o Espírito para aqueles que se arrependem e têm fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí a gente vive em novidade de vida. Aí a gente tem que parar com o quê? Com o apontamento. A gente tem que parar com o quê? Com o julgamento. Era isso que esse camarada está fazendo. O que ele está fazendo? O meu irmão? Meu irmão, ele tinha uma vida boa. Meu irmão, ele sentava na mesa com a gente. Meu irmão, ele tinha tudo isso, mas ele desistiu. Ele quis ir embora. Então, se ele desistiu, foi embora, cortou o cordão umbilical. Ele que vai viver a vida dele. Ele que morra para longe daqui. Ele que se estrepe para longe daqui, porque ele já foi. E, na verdade, o que o Pai está fazendo é mostrar misericórdia. É dar uma nova oportunidade. Mesmo que os escribas, os fariseus, os hipócritas que estão dentro da igreja não te ofereçam oportunidade, o Pai sempre vai te oferecer uma oportunidade. O Pai sempre vai te oferecer uma oportunidade. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer. Negativo. Estou nem um pouco preocupado com o que as pessoas vão dizer. Eu estou muito preocupado com a maneira que o Pai me olha. É isso sim. Porque os olhos dele estão em todos os lugares. Em todos os lugares. É impossível fugir da presença do Senhor. Então é a Ele que eu tenho que agradar.
é viver debaixo da tua palavra, debaixo dos teus mandamentos, debaixo da tua lei. Então, esse irmão mais velho, ele era veloz para ver o pecado do irmão, mas ele não enxergava os seus próprios pecados. Ele apontava rigidamente o dedo para discordar do seu irmão. Enquanto isso, ele não vivia debaixo de um padrão de obediência. Ele vivia apontando o dedo para o seu irmão. Qual uma outra lição que nós aprendemos a partir desse texto? Que ele vive dentro da igreja, mas não é livre. Ele vive dentro da igreja, mas não é livre. Por quê? Porque ele vivia uma justiça cega. Ele vivia debaixo de uma justiça cega. Ele era preso naquilo ali. Ele só se sentia pleno, ele só se sentia satisfeito, ele só se sentiria bem se o seu irmão estivesse passando mal. Se o seu irmão fosse castigado, se o seu irmão não fosse recebido, se o seu irmão não fosse acolhido. Então ele vive preso dentro dessa religiosidade. E isso vai trabalhando no psicológico do camarada, isso vai trabalhando na saúde mental dessa pessoa. Daqui a pouco isso vai trabalhando de tal forma, né, que vai virar até uma enfermidade física também. Por quê? Começa a criar uma raiz de amargura. Aí começa aquela dorzinha no estômago. Aí ele não tratou aquele negócio. O que faz? Vira uma úlcera, né? Aí o negócio já começa a apertar mais um pouquinho. Daquela dorzinha, não, primeiro vira uma gastrite, né? Aquela queimação terrível, terrível. Não é tratada? Vira o quê? Uma úlcera. Daqui a pouco virou o quê? Um câncer. Daqui a pouco morreu. Por quê? Porque é amargo, porque não sabe liberar misericórdia, não sabe liberar perdão, não sabe se alegrar realmente com aqueles que se alegram. Talvez o prazer de muitos, né? 2 irmãos, olha só, o cara foi embora, ele deveria se entristecer. Poxa, meu irmão, meu companheiro, aquele que está comigo aqui no dia a dia, aquele que compartilha comigo foi embora. Onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele está passando, ele está comendo, ele está vestindo, ele está... Não, muito pelo contrário, ele que morra e desapareça, mas eu estou bem aqui. E quando o irmão volta, a amargura toma conta do coração dele. E tem muita gente amargurada também dentro da igreja, porque não consegue exercer misericórdia, porque não consegue exercer perdão, porque não consegue tratar as pessoas da maneira ao qual a Bíblia ensina, amando ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo, se doando pelo próximo, sendo altruísta, se colocando no lugar do próximo, mas faz o quê? Prefere enxergar a derrota do irmão. E isso, ele está dentro da igreja, mas ele não tem liberdade. Ele está dentro da igreja, mas não consegue levantar um braço para adorar o Senhor, não consegue bater uma palma para adorar o Senhor, não consegue dar um glória a Deus, um aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Passa o culto todo amarrado, chega em casa, o outro pergunta, a outra parte pergunta, e aí como foi o culto? Foi uma porcaria, a palavra hoje não falou comigo, o louvor também estava uma porcaria, e estava tudo uma porcaria. E na verdade ele é uma porcaria, né? Ele é uma porcaria. Porque o culto, ele é celebrado ao Senhor. Porque todo louvor, toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor. Mas ele preso, ele cativo dentro dessa amargura dele, ele impede que as coisas aconteçam ao seu entorno. Mas mesmo fazendo parte da igreja, ele não é livre. Mesmo fazendo parte da igreja, ele é escravo. Mesmo estando dentro da igreja, ele precisa de ser liberto. Então, e mais uma lição que nós aprendemos. Ele vive dentro da igreja, mas está com o seu coração cheio de amargura. Isso é, ele tem um complexo de santidade. Por que o meu irmão, ele merece a festa,
sendo que eu fiquei para ajudar o pai? Por que meu irmão merece atenção se é eu que fiquei cuidando das coisas do meu pai? Por que que agora, ele voltando, ele retornando, com certeza absoluta, ele vai querer mais uma parte dessa herança? Mas essa herança não pode ser dada para ele. Por quê? Porque ele já gastou a parte dele. E agora ele está de olho na minha parte. E coisas desse tipo, né? Um coração cheio de amargura, um coração com complexo, né, de santidade. Eu sou santo, eu sempre fiz a coisa certa, eu sempre estive no centro da vontade do Senhor. Não fui eu que fui embora, não fui eu que abandonei, não fui eu que fui experimentar, não fui eu que gastei, não fui eu que quebrei a cara. E aí ele estava esquecendo de uma coisa muito importante, que ele tinha orgulho de ser religioso. Ele estava arrotando uma santidade discriminatória com o seu irmão. Ele estava dizendo, em outras palavras, só ele presta e o pai e o irmão estão debaixo das suas condenações. A sua mágoa começa a aparecer. Para que ele enxerga no irmão que quem errou, aquele que errou, não vai ter mais chance de recuperação. Já está condenado, já está lá no castigo eterno. No seu vocabulário não existe a palavra perdão. Na sua religião não existe oportunidade de restauração. Por quê? Porque ele se sente injustiçado pelo pai. Ele acusa o pai de ser injusto porque o pai está recebendo o seu irmão. Ele se achava merecedor e o outro não merecia absolutamente nada. A sua religião, ela estava fundamentada no seu mérito. Eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a meu pai, eu sou obediente, eu não saí, eu não fui embora, eu não errei, eu não pequei. Mas quem está sendo premiado é o outro. Pura religiosidade. A religião que fala a respeito de cumprimento de lei, é a religião que fala a respeito de legalismo, mas não aponta em nenhum momento para a graça derramada por Jesus na cruz do Calvário. Não mostra que Jesus ele tem um poder de nos perdoar de todo e qualquer pecado. Que o sangue de Jesus ele é restaurador. Que o sangue de Jesus ele é regenerador. Que o sangue de Jesus ele tem o poder de libertação. O sangue de Jesus ele tem o poder de quebrar cadeias, ele tem o poder de quebrar grilhões, ele tem o poder de quebrar toda e qualquer injustiça. E tudo isso foi mostrado através da atitude do pai, que recebe o seu irmão de volta e, ao receber o seu irmão, ele está demonstrando graça, ele está demonstrando misericórdia. Esse filho mais velho, ele não recebe o seu irmão mais novo como irmão. Ele diz ao pai, o teu filho voltou. Ele não diz, o meu irmão voltou. Ele diz, olha, esse que errou aí, esse pecador, ele está de volta. E você recebe ele com festa. A Bíblia diz que quem não ama ao seu irmão, até agora, este estará nas trevas. Quem não ama o seu irmão estará nas trevas. Esse mais velho, ele desconhece o amor. Ele vive mergulhado em ressentimento. Ele vê o seu irmão como um rival. Não vê
o seu irmão como um parceiro, como um amigo, mas vive apontando e destilando o seu ódio contra o seu irmão. O ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da igreja. O pródigo, ele sai, ele comete alguns pecados, mas ele se arrepende. Ele se lembra que tem um lugar seguro. Ele lembra que tem um alicerce. Ele lembra que tem um lugar onde ele pode ser restaurado e ser feito novo de novo. Onde? Na casa do Pai. E a Bíblia fala sobre 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área da mágoa e de ressentimentos, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, quando fala das obras da carne. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado de vida imoral e dissoluta. Então, aqui nós temos um irmão magoado, um irmão rancoroso, um irmão que não é perdoador, que vive uma vida de hipocrisia, vive uma vida de farisaísmo, vive uma vida de juízo contra os outros, principalmente contra o seu irmão, e achando que ele é que está certo. Ele é quem merece todos os louros, é ele que merece todo o holofote, é ele que merece, mas na verdade o que o Senhor espera e o que também o pai do pródigo esperava: um coração quebrantado e humilde na sua presença, um coração que serve a ele com prazer. Ele servia ao pai, mas num determinado momento ele decidiu o quê? Vou me aventurar. Mas ele viu que a aventura não deu certo, então ele se quebranta, ele se arrepende, ele vem e pede perdão para o pai. E aí a gente vai ver também que o ressentimento isolou do pai e do irmão. Ele ficou isolado. Enquanto eles estavam festejando, enquanto o pai pediu: olha, traga as roupas, traga o anel, traga um novilho aí para ser servido em festa, dá um banho, cuida dele, faz tudo aquilo que for necessário para que ele seja bem acolhido, bem recebido, para que ele seja. O outro estava preso dentro do seu ressentimento. Ah lá, o pecador, ah lá, o errado, ah lá, e perdeu uma grande oportunidade de celebrar junto com o pai, de celebrar junto com o irmão o arrependimento alheio, o acolhimento, o trazer o regresso para o lar. Então, quando uma pessoa guarda ressentimento no coração por um irmão que falhou, perde também a comunhão com o pai. Ele se recusou a entrar. Não vou entrar nessa festa, não vou entrar nessa bagunça, não vou entrar nesse espaço. Por quê? Porque o negócio está tudo errado aí. Esse cara, ele não merece. Então, ele diz para o pai: esse teu filho. Ele não diz esse teu irmão, mas o pai o corrige nos versículos 30 e 31, dizendo: esse não é meu filho, esse é o teu irmão. Ele andava errado, mas ele se reencontrou, ele se arrependeu, ele voltou na convivência do pai. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, primeira coisa, né? A gente não deve vir para a igreja achando que na igreja é lugar que a gente vai realmente ser recebido, recepcionado, e que todo mundo vai celebrar a nossa chegada, né? Muito pelo contrário. As pessoas vão olhar e falar: mas aquele ali? Aquele agora está servindo a Deus? Aquele ali? Ah, eu não acredito, não acredito. Deixa desacreditando. Deixa na raiz de amargura. Deixa no julgamento. E faça como o filho
pródigo. Não perca a oportunidade. Celebre, participe da festa. Volte arrependido para os braços do Pai, porque esse é o lugar seguro, porque esse é o lugar aonde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Esse é o lugar aonde nós vamos encontrar a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. Esse é o lugar que nós vamos encontrar a paz no meio da guerra. É possível encontrar paz no meio da guerra? É possível? Se a gente analisar, se a gente pensar, se a gente procurar na nossa mente aí se é possível, a gente vai falar assim: não, não é possível. Mas é possível, com Jesus é possível. A paz no meio da guerra. Tem um filme, né, que acho que passa aí nos canais fechados, que o tema do filme é Até o Último Homem. E é a história de um soldado adventista que ele foi arregimentado para uma guerra. Só que como crente, ele falou assim: eu não vou usar uma arma de fogo na guerra. Mas deu um rebuliço tremendo lá, terrível. Por quê? Porque os oficiais, porque a parte maior do governo lá dizia: como que é possível um soldado ir para a guerra sem uma arma de fogo? Não existe possibilidade. E ele falou assim: eu quero servir a minha pátria, mas eu não vou colocar a mão na arma. Então ele não participava de treinamento de tiro, ele não participava de treinamento de combate, homem a homem, e ele foi para a guerra levando apenas um exemplar da Bíblia. E quando o seu grupo, né, seu país está ali batalhando, está ali guerreando, os seus soldados, né, do seu batalhão, eles estão sendo atingidos, ele está lá no meio orando e fazendo o quê? E carregando os feridos nas costas e levando os feridos para serem cuidados. E quando dava aquele tempo, né, de um tempo entre uma batalha e outra batalha, não cessava de descer corpos, né? Ia chegando corpo. Um lá com a cabeça esfacelada, outro com a perna estourada, outro faltando metade das pernas, outro faltando metade sem as duas pernas, e ele arrastando o pessoal e levando, e o pessoal não entendia porque aquilo que estava acontecendo. Era um soldado crente que, ao invés de usar um fuzil, ele usou a sua Bíblia. Ao invés de rancor e ressentimento contra os inimigos, ele demonstrou amor pelos seus irmãos. E ele, ali no meio da guerra, ele sorria. Ele sorria. Todas as vezes que ele encontrava o irmão ali, ele, que legal, ele celebrava, ele exaltava, ele glorificava, porque o irmão, mesmo faltando metade do corpo, ainda estava vivo. Ainda havia uma esperança, ainda havia uma possibilidade. E quando terminou a batalha, quando terminou esse fronte, quando terminou essa guerra, ele foi condecorado, ele foi homenageado, ele foi... a história dele foi tão tremenda que se tornou um livro, e do livro se tornou um filme. E é uma história verídica, porque no meio da guerra ele tinha paz. No meio da guerra, ele demonstrou amor pelos seus irmãos. No meio da guerra, ele foi altruísta. No meio da guerra, ele deu a sua vida em prol dos seus irmãos. No meio da guerra, ele não se importava com ele mesmo. Ele não comia e não bebia. Ele era sustentado por Deus, pelo Espírito Santo. Ele arrumava força e a gente falava: nossa, como que esse camarada magrinho, franzinho desse jeito, pegava soldado 3 vezes maior que ele? E ele fazia isso porque Deus estava ali com ele, dando paz no meio da guerra. E nós podemos ter paz no meio da guerra. O que importa é que nós não tenhamos a atitude do filho mais velho.
ficar acusando, de ficar apontando, ficar com ressentimento, ficar com mágoa, ficar com rancor. Mas a gente fazer como o pródigo, se arrepender e voltar para os braços do Pai. E Ele é capaz de fazer novo e de novo, porque Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvor, 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 louvor. Correu para cá. Cadê o louvor? Tudo dormindo.